Oi, gente, tudo bom? A gente está aqui para conversar sobre um tema que eu acho super bacana, um tema que acredito ser, né, uma grande peça, né, fundamental para as nossas atividades, né? Daqui para frente, eu acho que a gente não vai mais poder pensar sem isso. E esse cenário, né, no direito ambiental é feito por pouquíssimas pessoas. Então, é um tema bem bacana. E aí eu convidei alguém bem bacana para conversar com vocês e que é especialista na área, né? Então eu convidei para estar conosco alguém que tem nome, né, de rainha, né, da portuguesa, né? Então eu tenho ali a Karen da Costa Machado Moreira, né? Então podia ser professora da USP, né? 4 sobrenomes no mínimo para ser professora da USP, né? Então Karen da Costa Machado Moreira, que é advogada, é especialista em direito ambiental e compliance, é nossa secretária ali na Comissão de Direito Ambiental da OAB do Rio Grande do Sul, tem uma prática super grande, né, com relação a isso, com a atividade ambiental, mas especialmente com a questão de compliance, que é o que eu quero que ela converse conosco hoje. É um tema novo, é um tema que a gente está, né, se reinventando ali no direito ambiental para enxergar essa modalidade, e é essencial, né, para boas práticas, né, entre a relação empresarial e a proteção do ambiente. Então, Karen, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente hoje. Eu sei que a gente está vivendo esses períodos estranhos, né, um período surreal, assim, né, a galera já deve estar de saco cheio de me ouvir falar isso, mas é que eu não consigo me acostumar, né, eu não consigo eu não consigo entrar numa noção de normalidade, né, com isso para mim isso é tudo muito excepcional mesmo. Eu sei que arrumar um tempo nesse período para, tudo bem, vou me concentrar, né, numa outra coisa para se doar, né, para estar aqui com a gente esse tempo, esses minutos, eu te agradeço bastante mesmo, né, porque é um momento de empatia, né, é um momento, né, de solidariedade. E aí as pessoas dizem, Fernanda, é que só fala nisso. Eu falei, não é que eu só falo nisso, é que direito ambiental é terceira dimensão mesmo, né? É direito de solidariedade. Então, se a gente não conseguir enxergar isso e colocar em prática, a gente fica meio estranho, né? Então, Karen, muito obrigada mesmo. Sabe o quanto que eu gosto de ti, né? O quanto que a gente trabalha bem juntas. E eu gostaria, então, que tu conversasse com a gente, explicasse para nós um pouco o que é esse cenário, né, do compliance ambiental. Certo. Bom, olá, eu sou a Karen, então a Fernanda já me apresentou com o nome de rainha, até parece. Fernanda, é um prazer estar aqui contigo e com todos, para partilhar um pouquinho desse tema que para mim é muito instigante, muito atual e muito importante, que nós devemos debater e aprofundar. É um prazer, então, estar contigo e uma honra falar aqui para todos vocês. Eu vou compartilhar minha tela, eu preparei uma apresentação para falar um pouquinho sobre o compliance ambiental. Vamos lá. Deixa eu ver se já deu? Ainda não. Acho que agora vai. Agora veio. Veio? Uhum. Então, vamos lá. Deixa eu só posicionar aqui. Deu. Bom, eu começo com uma pergunta. O que o compliance tem a ver com o ambiental e se isso é um mercado, então, para a advocacia, tá? No final, eu vou trazer as minhas impressões e a minha resposta para isso, para a gente debater, além de uma outra discussão que eu gostaria de propor. Eu dividi essa apresentação em 4 blocos. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a contextualização e a relevância do tema. Vou falar um pouquinho sobre o projeto de lei 5442 de 2019, que pretende regulamentar programas de compliance ambiental. Dar uma pincelada sobre o mercado de trabalho nessa área e, por fim, propor uma discussão com vocês. Bom, o que é o compliance? O compliance, ele se refere, uma conceituação formal, se refere à conformidade das atividades da empresa às leis e às regulamentações, bem como às políticas e processos internos. Ok, mas no direito ambiental isso aí não é óbvio. As leis não devem ser seguidas, os regulamentos não devem ser seguidos, as condicionantes da licença não devem ser seguidas, pois é. As normas ambientais, elas devem ser seguidas sim, mas o que a gente vê hoje, e isso está muito à flor da pele também com a pandemia? Altos níveis de poluição, queimadas e supressão de vegetação ilegais, paralisação de atividades, acho que eu errei ali, enfim. Atividades sem licença ambiental ou extrapolando os limites da licença, né, as condicionantes não observadas, perda de crédito, multas com valores bem altos
E desastres, escândalos socioambientais de consequências catastróficas, estamos todos bem cientes disso. Uma das possíveis razões que nós vemos para isso é um não alinhamento dos vários setores da pessoa jurídica. Aí eu trouxe um exemplo prático. Uma das condicionantes de uma licença ambiental que pode ser exigida do órgão ambiental são os PCAs, planos de controle ambiental. Só que ele pode ser implementado por um setor específico de gestão ambiental da empresa, mas sem interface com vários outros setores que poderia ter até para ter uma atividade melhor gerida, melhor gestionada, e também sem comunicação, sem treinamento. E isso pode acabar, então, gerando multas, paralisação de atividade, todos esses problemas ambientais que nós vemos aí. E o que o compliance ambiental ele vem para quê? Para propor ir além de apenas seguir as regras, apenas seguir as normas e de forma estanque por setores específicos da pessoa jurídica. Ele propõe, na verdade, uma mudança de paradigmas e para estabelecer, então, uma conduta alinhada de toda a empresa, de toda a pessoa jurídica. Só que isso só vai ser possível a partir de uma decisão do topo, como a gente fala no compliance, o tone of the top. É o líder da pessoa jurídica, é o CEO, comprando a ideia do compliance. Ele a partir dele, sendo o exemplo para que toda a pessoa jurídica tenha, toda a empresa, desde o CEO até o chão de fábrica, tenha uma postura alinhada no que tange a uma postura ética e íntegra. Mas por que isso é importante, né? Por que essa postura, essa adoção de um padrão de conduta de toda a companhia é importante no campo ambiental? E aí eu trouxe aqui um trecho de uma publicação que eu fiz, que quando, há muito tempo, especialistas já falavam que economia e meio ambiente, eles deviam caminhar juntos. E muitas pessoas não visualizavam isso, não enxergavam isso. Mas hoje, está muito claro, eu escrevi isso em janeiro, antes ainda do boom da pandemia. Hoje é muito claro que o mundo dos negócios, ele exige ações efetivas e uma postura clara das empresas quando se fala em meio ambiente e em sustentabilidade. E aí Karen, eu vou trazer... até vou te interromper com duas coisas. Uma, eu já vou deixar uma provocação aí para pensar e para a gente discutir mais ali à frente, mas a outra, um gancho disso. A gente já conversou com um empresário aqui de Porto Alegre, que é um empresário da área de gastronomia, que trouxe uma fala, tu vê, alguém que a formação não é do direito, né? E que trouxe uma fala bem próxima a isso que tu está dizendo. E aí, o que ele conversou com a gente? Que ele não consegue mais conceber nenhum tipo de desenvolvimento de atividade empresarial que não envolva um pensar sustentável. E aí foi legal de ver, que tu vê assim, aquilo que a gente no direito trabalha, o tripé da sustentabilidade, minimamente, ou as dimensões da sustentabilidade, ele falou com naturalidade sobre coisas que eles fazem sem se dar conta que, na verdade, tem uma base teórica por trás, né? Então, eles falam assim, olha, eu penso no meu funcionário e eu penso na pessoa do meu fornecedor. Eu penso no retorno, na questão ambiental, de onde vem o meu produto, de onde está vindo o meu insumo, como eu estou explorando, como é meu resíduo, como é não sei o quê. E eu também quero ganhar dinheiro, né? Então, ele falou assim, olha... E é possível. Isso, e aí foi o que ele disse. Hoje, o empresário não pensar sobre isso, ele falou assim, se eu estou montando um negócio novo, se eu estou me reorganizando e não tiver isso em mente, eu sou fadado ao fracasso, porque eu posso até durar um pouquinho, mas ali na frente eu vou tropeçar e vou cair, né? Então, é bacana a gente olhar, porque as coisas parecem que de alguma maneira se alinham, né? Sim. E a outra provocação que eu já queria deixar aí para a gente pensar mais adiante, com base nisso que tu trouxeste já nessa primeira lâmina, que tem um monte de complexidade aqui, é a questão das notícias que a gente teve recentemente, ontem, falando sobre os fundos internacionais, né? Sim. Eu trouxe isso também. Ai, que bom, porque a gente sabe o quanto de dinheiro que tem nisso, a gente que é da área ambiental sabe que é importante esses fundos, são importantes os fundos de investimento, a gente precisa deles, a gente utiliza em vários biomas, até para pegar o link ali com a fala da Marília, alguns até tão bem na moda, a exigência com a Amazônia é gigantesca, mas tem muita pressão também dos investidores internacionais com outros biomas, como é o Cerrado. Então, como é que dá esse impasse, né? Como é que a gente lida com isso? Sim. Podemos deixar as provocações para as Pode sim, era só para eu não esquecer. Tá, não, ótimo. Deixa eu só fazer uma anotação aqui e vamos seguir. Eu trouxe aqui algumas notícias para justamente exemplificar e para trazer para a realidade, né? Ilustrar o quanto o meio ambiente e a economia estão caminhando e como eles são indissociáveis.
São duas notícias de janeiro, uma do Valor Econômico e a outra Valor Invest. Aí trouxe aqui como se fosse uma chamada de Jornal Nacional ali destacado. O primeiro deles, tema ambiental afeta fluxo financeiro. E destaquei aqui um trecho que o presidente do Banco Central tem chamado a atenção para o assunto em reuniões do governo, alertando que isso tem significativa importância para o Brasil, pois os grandes investidores internacionais estão começando a exigir dos países uma espécie de selo ambiental. Foi até citado um caso de uma gestora de recursos americana que está exigindo governança ambiental como critério para seus investimentos. Isso lá em janeiro, tá? Agora aqui, a outra, também de janeiro. Davos enquadra o Brasil por questão ambiental e governo se mete para não perder trilhões. E aí destaquei mais outro trecho. Não é de hoje que o fórum se volta à sustentabilidade e à proteção do meio ambiente como critério prioritário, mas esse crescendo atingiu um ápice nessa edição de 2020, evidências disso abundam, até um compromisso para adotar indicadores de sustentabilidade nos balanços das empresas. E o slogan do evento nesse ano foi comprometido com a melhora do mundo. E aí trago a notícia de ontem, que até já foi o presidente do Itaú que também deu uma entrevista falando que hoje, acredito que tenha sido ele, hoje o principal problema econômico do Brasil é ambiental. Foi ele. Foi ele, né? E a notícia, então, de ontem, presidentes do Itaú e do Bradesco alertam para o perigo ambiental, enquanto Bolsonaro vê desinformação. Não tem nenhum cunho político essa minha fala, na verdade, é apenas para ilustrar o quanto isso está, quanto a gente precisa falar sobre isso e quanto isso vai ser necessário as empresas olharem para isso. E que bom que há pessoas comprometidas como esse empresário da área da gastronomia que tu citaste. Aí eles citaram aqui que as embaixadas do Brasil receberam uma carta, eu acredito que foram 29 instituições, não foram 30, foram 29 instituições financeiras que ameaçam tirar seus recursos do país caso o governo não trabalhe para deter o desmatamento. Além disso, eu cito as licitações sustentáveis, que elas pretendem introduzir critérios ambientais, sociais e econômicos nas aquisições de bens e serviços. A Lei da Política Nacional de Mudanças do Clima, que ela traz critérios de preferência nas licitações para propostas que trazem economia de energia, água e outros recursos naturais. A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, um dos objetivos dela é a prioridade nas aquisições e contratações para produtos reciclados e recicláveis. A decisão recente, que hoje até nós tivemos acesso ao acórdão. Ao inteiro teor. O inteiro teor do acórdão, do tema de repercussão geral 999, fixando a tese no país todo de que é imprescritível a pretensão de reparação civil do dano ambiental. Tudo isso para dizer que não há como escapar da variável ambiental no mundo dos negócios, e o compliance, então, ele é uma estrutura para adotar um sistema eficaz de prevenção, detecção e resposta. Esses são os 3 princípios basilares do compliance: prevenir, detectar e responder. Quer fazer alguma colocação? Não, até, de fato, na verdade, mais é um reforço, porque eu adoro quando as pessoas que eu chamo, realmente, não é à toa que eu convido quem eu convido, né? Mas a questão, além do alinhamento das ideias, né, é, de fato, esse enxergar, né, a gente conseguir tirar essa cortina que nos cega, às vezes, com relação à questão ambiental e todos os preconceitos que vêm com isso, de que a gente estaria falando uma dicotomia, né, desenvolvimento econômico e a questão ambiental. Pô, tudo bem se eu pensasse nessa questão dicotômica sobre essas dois olhares lá na década de 60, né? Hoje não tem mais como a gente admitir essa discussão com esse olhar, porque a gente sabe que a economia que a gente precisa é um novo modelo econômico, né? Então, discutido lá em 2012, né? Os países todos sabem, todo mundo já conversou sobre isso, só que às vezes a gente não se dá conta do impacto, né? Quando a gente recebe uma carta dessa, de fundos de investidores internacionais, aí as pessoas pensam, mas qual é o impacto disso? São milhões e milhões e milhões que entram no Brasil desses fundos de investimento. Então, a gente está tão resgate econômico, bora olhar esse dinheiro, né? Esse dinheiro que a gente não perca e que, aliás, a gente atraia mais, não o contrário, né? Sim. Não, nós estamos atualmente criando uma imagem muito ruim do Brasil em termos de sustentabilidade, e isso tem um impacto econômico absurdo. Se as pessoas ainda não viram, é uma questão de, sei lá, nem meses para visualizar, né? A pandemia, na verdade, está nos propiciando ter uma visão
melhor disso tudo, né? Bom, mas prosseguindo, então, compliance é gestão de riscos, né? E isso se alinha muito, totalmente, à questão ambiental. Eu quis trazer aqui um exemplo prático, bastante abordado aqui no Brasil, que também pode ser analisado sob a ótica do compliance ambiental, dos pilares do compliance. Um dos pilares do programa de integridade, ou programa de compliance, são os controles internos, e isso tem uma aplicação direta na questão dos desastres ambientais. O que eu quero dizer com isso? Que a inexistência de controles, esse é um dos pilares, e nós temos, basicamente, algumas pessoas falam em 7, outras falam em 9, basicamente eu vejo como 9 pilares do compliance, depois posso listar. Mas a inexistência, então, de um desses pilares, por exemplo, controles internos bem delineados, efetivos, com procedimentos operacionais padrão desenvolvidos e aplicados por funcionários treinados e comunicados frequentemente, e isso é um outro pilar do compliance, treinamento e comunicação, pode ser um dos fatores, não estou dizendo que é o único, que é este, mas pode ser um dos fatores que contribuem para a ocorrência de desastres ambientais. Então, assim, a aplicação o compliance, na verdade, ele tem uma visão muito holística, né, de toda a empresa. E aí que ele se diferencia da advocacia preventiva. É um destaque, até conversando com uma colega do compliance, que é de um grupo que eu estou participando, ela disse, é importante tu frisar isso para o pessoal, a diferença entre compliance e advocacia preventiva. A advocacia preventiva tem talvez um pouco de compliance, sim, só que o compliance, ele é consultada para prevenir riscos, prevenir danos à pessoa jurídica nas mais diversas esferas, só que o compliance, ele vai mais além. Ele, na verdade, pretende rever toda a empresa e desenhá-la de uma forma que traga mais segurança e permita acesso a mercados. Aí já estou adiantando algumas coisas que eu vou falar, mas permita acesso a mercados, tem uma postura, uma postura e uma reputação melhor no mercado nacional interno e também possa acessar mercados. Aí, até, cara, até fazendo um comentário aqui, talvez a gente falou assim, pode até ser não a única causa, ou a causa de evitar desastre, mas com certeza é uma causa que evitaria danos simples, aquelas coisas assim, do prejuízo todo dia, aquilo ali resultaria, né? Às vezes, e aí um outro tópico que eu queria não esquecer de comentar, né? Falou assim, o CEO da empresa, né? O cabeça tem que estar envolvido para a coisa funcionar. E tem que mesmo, né? Às vezes a gente entra numa empresa e eles olham e dizem, mas tu parece, né, o cavaleiro do apocalipse, só vem aqui e traz problema. Mas se a gente não enxerga o que a gente está fazendo errado, né, a forma como está errado, se a gente não consegue, a partir disso, pensar numa reconstrução de comportamento, estabelecer novos protocolos de encaminhamento, eu não vou melhorar, né? Eu não vou conseguir entrar nessa visão. Então, lamentavelmente, a gente acaba tendo que olhar para os próprios erros, olhar para os equívocos, ver as consequências disso, para conseguir ter a alteração de comportamento, senão a gente vai ficar batendo sempre na mesma tecla e não anda, né? Não melhora. Sim, e aí nisso que eu vejo uma diferenciação da advocacia preventiva com o compliance, que é justamente fazer uma lavagem na empresa, analisar tudo mesmo, ver erros, porque os erros não apenas para corrigir erros, mas para melhorar processos. Tem processos, por exemplo, que pode estar gerando um custo que poderia ser muito menor, poderia ter lucros até maiores com um processo que seja econômico e sustentável. Então, as possibilidades são infinitas, realmente, no mundo do compliance ambiental. É assim que eu visualizo. Agora, passando para a outra parte da minha apresentação, eu queria falar um pouco sobre o projeto de lei 5442 de 2019, que ele pretende regulamentar os programas, aí ele chama de programas de conformidade ambiental em empresas públicas e privadas que exploram atividade econômica potencialmente lesiva ao meio ambiente. Ele está em tramitação atualmente na Câmara dos Deputados. A justificativa dos proponentes é criar novos instrumentos para evitar as recentes tragédias, os recentes desastres. E ele está, olhei ontem, ele estava até desde dezembro de 2019 com o deputado Hugo Leal do Rio, é o relator designado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Eu fiz um artigo sobre isso, analisando esse projeto de lei, pretendi analisar o projeto de lei, publiquei no LinkedIn, está aqui o link abaixo, eu posso depois passar para ti, Fernanda. Legal, porque eu coloco junto o material. Uhum. Tá, que aí então o link do artigo. Na verdade, a minha arte é bem pior. Aí a LEC, que é uma escola de São Paulo de compliance, eles republicaram o meu artigo, só que com uma arte bem mais bonitinha, então eu botei ela.
E o que eu vou destacar aqui alguns tópicos desse projeto de lei, tá? O primeiro deles é que a implementação ela vai ser obrigatória para empresas públicas e sociedades de economia mista, claro, que explorem atividade econômica potencialmente lesiva ao meio ambiente. Ele traz um conceito de programa de conformidade ambiental, que seria o conjunto de mecanismos e procedimentos internos de conformidade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar, prevenir e sanar irregularidades e atos ilícitos lesivos ao meio ambiente. Aí, novamente, detecção, prevenção e resposta. Ele é um incentivo, ele traz vários incentivos à sua implementação e algumas vedações para quem não tem. Ele deve ser, se ele existir, ele deve ser levado em consideração na imposição de sanções penais e administrativas previstas na legislação ambiental. Até há uma previsão neste projeto de lei de uma alteração na lei dos crimes ambientais para trazer essa específica, agora me fugiu a palavra, essa específica Sim, que na verdade eles atenuante. Isso, eles querem incentivar a pessoa a implementar. Vedações agora. É vedada a concessão de subvenções econômicas, financiamentos em estabelecimentos oficiais públicos de crédito, incentivos fiscais e doações à pessoa jurídica que não possua um programa efetivo, excetuando aqui as microempresas e empresas de pequeno porte. Outra vedação. Nas contratações com o poder público, elas ficam vedadas para as pessoas jurídicas sem programa de conformidade ambiental efetivo. Aí ele traz ali no PL valores nas obras e serviços, contratos superiores a 10 milhões, concessão e permissão de serviço público, também contratos superiores a 10 milhões, e na parceria pública e privada ele não estabelece valor mínimo. As diretrizes, outro destaque, as diretrizes para avaliação desse programa, elas serão regulamentadas pelo CONAMA, mas elas são semelhantes àquelas dispostas no artigo 42 do decreto 8420 de 2015, que por sua vez ele regulamenta a lei 12846 de 2013, que é a lei anticorrupção, conhecida como lei anticorrupção. Só que aqui eles são então voltados à prevenção, detecção e combate de ocorrência de atos lesivos previstos na Lei dos Crimes Ambientais, a 9605 de 98. A avaliação de microempresas e empresas de pequeno porte, ela vai ser diferenciada, reduzindo-se formalidades. Isso também vai ser objeto de regulamentação pelo CONAMA. Um outro destaque é que na avaliação da efetividade do programa, ela vai ser feita de forma complementar entre o setor público e o privado, com a participação, isso é bem importante frisar, a participação de uma autoridade certificadora independente. E o projeto de lei, ele estabelece até que ela vai ser responsável solidariamente em caso de dano ambiental causado por omissão no dever de avaliação e fiscalização. Um pouquinho ainda sobre o PL, destacando nos pilares, os pilares do programa de compliance, aí, trazendo eles aqui no compliance genérico, tá? Primeiro, suporte da auto-administração. Segundo, avaliação de riscos. Terceiro, código de conduta e política de compliance. Quarto, controles internos. 5, treinamento e comunicação. 6, canais de denúncia. 7, investigações internas. 8, due diligence. E o due diligence pode ser até um produto ou serviço específico, que pode ser trabalhado, né, por consultorias ambientais e escritórios de advocacia. 9, monitoramento e auditoria. Eu destaquei os pilares de compliance, como estão abordados no PL, e que terão bastante força. Assim, eu visualizo como no compliance ambiental, que alguns pilares vão ter muito mais força, muito mais aplicabilidade prática que outros, sim. Destaquei aqui como está escrito no PL, tá? Padrões de conduta, código de ética, até eles fizeram uma confusãozinha, né? Políticas e procedimentos, treinamentos e comunicação periódicos, análise periódica de riscos, procedimentos para pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e tempestiva remediação dos danos gerados, monitoramento contínuo para aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência de atos lesivos à lei dos crimes ambientais. Agora, eu queria trazer algumas observações práticas
para a implementação desse programa de compliance. Não existe um programa de compliance único, engessado, que serve para qualquer empresa, em absoluto, não tem como. Ele vai ser adequado, então, às necessidades de cada empresa para promover a observância das normas, né, a observância das exigências legais ambientais, mas também servir como uma ferramenta de redução de riscos ambientais relacionados às atividades, e eu adicionaria gestão melhor dos custos, redução de custos e até aumento de resultados. Aí, frisando, não há um programa de compliance que se encaixe, então, em qualquer atividade, ele vai ser desenhado para o bom alinhamento das atividades, ele vai ser desenhado de acordo com as atividades, o tamanho, o número de funcionários da empresa, e isso também está previsto no PL, né, a avaliação da empresa de acordo com o número de funcionários, de acordo com o tamanho da empresa. As atividades que vão ser desenvolvidas, iniciando assim, para o desenho e para a implementação de um programa de compliance, elas se iniciam com reuniões com os administradores, com os CEOs, com a alta administração da empresa, passa por um levantamento de riscos que envolve entrevistas, visitas em loco, desenvolvimento ou alterações de políticas e procedimentos, que muitas vezes é uma empresa que até nem código de conduta ela tem, comunicação e treinamento e monitoramento. E essa atividade, invariavelmente, ela vai envolver profissionais de várias outras áreas do conhecimento. E aí, concluindo sobre o programa de compliance, como eu visualizo ele? Eu visualizo que a existência de um programa de conformidade ambiental, ele pode ser visto também como uma vantagem competitiva no mundo dos negócios, e isso se alinha totalmente ao movimento global na área econômica, como a gente está bem vendo, né? Ele promove, a meu ver, uma melhora significativa em gestão de riscos ambientais, em custos e resultados, em imagem e também acesso ao mercado. O PL tá dizendo isso, mas a realidade, as notícias estão também dizendo isso. Comprovam isso, né? Comprovam às vezes, totalmente. em gestão de risco, e a gente esquece de incluir, ou às vezes, enfim, né, a questão da imagem da empresa, porque às vezes é o risco, o custo, daqui a pouco tu até pensa, olha, pelo custo vale, daqui a pouco o risco não é tanto, mas a tua imagem ali enquanto empresa, em determinadas situações, o preço vai vir mais tarde, né? Eu vou... Sim. Num futuro, daqui a pouco diminui o acesso de consumidor, eu posso ter menos acesso a mercado, menos acesso a investimento, dependendo do tipo de postura que eu tenho, né? Isso a gente está vendo agora, né? A carta foi de ontem, né? Dos fundos internacionais. Sim, não, e isso a gente pode visualizar, assim, como estamos todos online, né? Boicote até a empresas, a pessoas que não têm um comportamento alinhado com a sustentabilidade, como isso está... as pessoas físicas estão se dando conta disso, do poder delas enquanto consumidora. Sim. Agora, chegando ao fim da minha apresentação, eu acho que o penúltimo slide, dá uma pincelada sobre o mercado de trabalho nessa área. Eu vejo, então, que ele traz uma vantagem competitiva, e a vantagem competitiva, eu diria que seria se adiantar a norma. Implementar já um programa de compliance, desenvolver um programa de compliance genérico e principalmente se você tem uma atividade potencialmente poluidora. O mercado de trabalho para profissionais da área do direito e também, por óbvio, para profissionais de outras áreas do conhecimento. No meio ambiente, a nossa área é transdisciplinar, multidisciplinar, e os profissionais das áreas técnicas relacionadas ao meio ambiente, biólogos, geólogos, engenheiros, variados outros, podem desempenhar o papel e advogados também podem desempenhar o papel de compliance officer ambiental, que é aquela pessoa dentro da empresa que é o oficial de compliance e é a pessoa responsável pela implementação do programa. E eu vejo como um mercado que se abre para consultorias e para escritórios de advocacia a oferecer o produto ou serviço compliance ambiental. Eu vejo isso como um novo mercado para a área ambiental também dos advogados. E, finalizando, eu queria propor uma discussão, além das discussões que já levantaste, eu queria propor uma discussão, porque a exigência de programas de integridade, programas de compliance aí, genéricos não ambientais, ele já é uma realidade em alguns estados, tá? Nós já temos estados que têm legislações a respeito,
para que a contratação com a administração, contratar com a administração pública, eles tenham um programa de compliance efetivo implantado. Listei aqui, até as minhas últimas pesquisas, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Amazonas e Goiás. As normas estaduais, elas, em geral, elas trazem limites mínimos de valor para exigir esse programa de compliance e do tipo de contrato, tal valor para obra, tal valor para serviço. Trazem também penalidades para que aquela empresa que contrata com o poder público, mas não deve ter e não tem, como desde multa, impedimento para contratação com a administração pública, rescisão do contrato, e aqui no Rio Grande do Sul até inscrição no CADIM, que é o nosso cadastro de inadimplentes. O prazo para comprovação da implementação desse programa, ele se dá a partir do contrato. Então, não há uma vedação para participar da licitação, mas ela tem, geralmente, o prazo é de 180 dias para declarar que tem. E aí que está a minha discussão. Nas normas, o fiscal as normas, elas, ou por vezes falam que quem vai fiscalizar isso no contrato público vai ser ou o fiscal do contrato, ou vai ser nomeado pelo chefe do poder, ou sem uma indicação de responsável. E aí, as normas, a análise das normas, a gente acaba vendo uma ausência de critérios claros de verificação, ou a indicação do responsável pela fiscalização, ou seja, quais seriam os critérios analisados? Atualmente, como eu disse, eles pedem apenas uma declaração. A empresa declara, sob as penas da lei, que tem um programa de compliance. E aí, o que isso para mim parece? Um compliance wash, eu peguei emprestado o greenwashing do direito ambiental e apliquei aqui no compliance, criei talvez um termo, compliance washing, que na verdade, como todos sabem, o greenwashing é a lavagem verde, que algumas empresas infelizmente usam usam termos vagos, conceitos imprecisos para dar uma roupagem de ambiental nos seus produtos ou serviços, e o consumidor ser enganado, ser levado a crer que está contribuindo para a sustentabilidade ao adquirir aquele produto ou serviço. E isso muito pode ser aplicado aqui no compliance, não só ambiental, no compliance como um todo. Qualquer um. De nada vai adiantar um programa de compliance para inglês ver, que na verdade ele só está no papel e não tem nenhuma aplicabilidade prática, apenas para ter acesso ao mercados, ou para talvez fugir de algumas multas, ou para ter acesso a financiamentos, porque isso invariavelmente não vai funcionar. E aí, respondendo à pergunta inicial da minha fala, a minha resposta para essa pergunta é que o compliance tem tudo a ver com o ambiental. Uhum. Se as empresas quiserem construir uma imagem forte, ter uma boa reputação no mercado internacional e nacional e acesso até aos mercados, ela precisa de um programa de compliance ambiental efetivo, e isso é realmente um mercado para advocacia ambiental. E finalizo, então. Muito obrigada. Queria suscitando essa discussão, então, sobre esse termo e essa realidade que hoje as legislações estão apenas falando isso. Agradeço, então, Fernanda, mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz em falar um pouquinho com você sobre esse tema que eu adoro, sou apaixonada e estou à disposição. Vamos debater. Não, Karine, olha, a gente só tem a agradecer mesmo a oportunidade, porque a gente ainda tem muita dificuldade em enxergar a questão ambiental ali, as pessoas ainda têm um certo, eu não sei se é um certo receio, ou às vezes é um pouco de desconhecimento mesmo, dentro dessa relação, e às vezes as pessoas perguntam, pá, mas tem a ver compliance com ambiental? Eu falei assim, tem muito a ver, né? Tanto que agora a gente acaba observando que a gente tem uma especialização aqui, né, em compliance, e aí muito na questão de anticorrupção, muito pegando a questão dos tipos penais, e aí os guris falaram assim, mas só um pouquinho, né? Vamos abrir um espaço aqui, né? E aí a gente conseguiu inserir ali a questão ambiental nesse meio, que é para as pessoas começam a ter um olhar, né? Uhum. E eu acho que essa tua crítica, né, da questão da lavagem, ela acaba vindo muito bem, porque a ausência de critérios, a ausência de requisitos mínimos, né, propicia isso.
propicia a gente dizer, olha, eu vou lá e assino e digo o que tenho. Coloco lá uma figura para dizer, olha, amigo, tu vai estar aqui vendo mais ou menos o que existe ou o que não existe, mas, na verdade, eu não estou mudando processos, eu não estou alterando procedimento, eu não estou tendo protocolo, eu não tenho estabelecido ali quem vai responder pelo quê, caso aconteça alguma coisa, quem vai receber as denúncias, como serão processadas, né? Quem é... Então, né, se a gente não tem nada disso, a gente não tem compliance, né? Sim, a gente não tem compliance. Aí é uma imagem para inglês ver. É um papel ali escrito, guardado numa gaveta, que ninguém nunca olha. Na verdade, olham quando são contratados. Assim, você teve acesso ao código de conduta da empresa? Sim. Sim. Quando fui contratado, dei uma olhada, nunca mais. E isso não é compliance. Isso realmente é qualquer coisa menos compliance. E, realmente, o compliance, até, me desculpa, eu não trouxe um resgate histórico, mas o compliance vem lá da década de 70, ele começou com a criação do Comitê da Basileia para trazer critérios mais seguros para os mercados de bancos. Estourou com o caso Watergate nos Estados Unidos, que até custou o segundo mandato do Nixon. Então, ele vem de lá e eles fizeram uma lei super forte sobre isso, que é a FCPA, para combater corrupção nacional e internacional. E aí, por isso que ele tem tanto essa carga de anticorrupção. Por isso que ele nasceu para a anticorrupção. Nasceu disso. Uhum. Nasceu disso, mas ele hoje tem compliance trabalhista, tributário, empresa, enfim, tem uma gama enorme e eu vejo assim que ele se casa muito bem com o ambiental. Realmente é uma área promissora e que merece bastante cuidado por nós da área do direito ambiental. Eu concordo contigo, eu te parabenizo, porque acho que enfrentar é quase que enxergar assim, bom, vamos pegar uma matéria nova, né? E de fato é isso mesmo, a gente está vivendo uma modificação, acho que esse cenário econômico acaba despertando mais isso, para as pessoas sentirem na pele que de fato uma mudança de comportamento é essencial para que entre dinheiro, inclusive, né? Não é para perder dinheiro, é para ganhar dinheiro, né? Não, agora tocando no bolso, as pessoas vão se dar conta, as pessoas, eu digo, né? Onde o dinheiro gira. Onde o dinheiro gira, não, invariavelmente vai ter que tratar dessa questão. Então, agora as pessoas, é nítido, é óbvio, na verdade é claro demais que meio ambiente e economia não tem como andar sozinhos, não tem como andar separados, né? Ai, Karen, olha, muito obrigada, né? Muito obrigada por contar contigo, muito obrigada pela aula que foi dada, muito obrigada pelo material que foi incrível, né? E pelo teu tempo, né? Então, assim, imagina! Contigo de novo aqui mais adiante, e daqui a pouco até a gente pensar na especialização, a gente começar a colocar essa temática para dentro, assim que o mundo normalizar um pouco, né? Isso, vamos debater, eu fico à disposição, te agradeço muito pelo convite, é uma honra estar contigo, que eu te admiro, sou tua fã, tu sabe disso. Muito obrigada. Beijo.